Então, pessoal, estamos aqui perto do cubo mágico, perto da fonte. Que eu não sei o porquê que tá com aquela luzinha ali. Entendeu? Não sei se é um alarme ou algum verificador. Mas isso aqui parece ser um alarme, cara. Não falei? É um sensor, cara. Eu conheço sensor de longe, né? É um sensor, cara. Só pela luzinha dá pra perceber que é um sensor ali. É, eu instalava essas porra nas antigas. Por isso que eu tô ligado o que era ali. Então, pessoal, parece que o pessoal meio que perdeu a noção do tempo, não sei o porquê. Mas não sei se você está observando as notícias, as coisas que estão acontecendo. Parece, cara, que as coisas estão mudando tão rápido, mano, numa velocidade, cara. Eu não sei se é só vocês que estão reparando nessa situação, mas até eu tô percebendo isso, cara. Até eu, cara, tô percebendo essa situação. Entendeu? Lembrando que eu não sou o dono da verdade, né, cara? Mas tem uns acontecimentos meio estranhos acontecendo às vezes, velho. Parece que as pessoas estão perdendo a noção do tempo, cara. Não sei se é só comigo que tá acontecendo isso, mas parece que o pessoal meio que tá desligado da linha do tempo, sei lá, cara. Entendeu? Estamos aí em época de Copa do Mundo, cada país torcendo pela sua seleção, né? Seleção de Portugal, seleção do Brasil, de outros países que já foram convocadas, já estão na Copa e vão disputar na sua chave, cada um nos seus grupos, nas suas equipes. Vão disputar o Mundial. Eu acho que essa Copa do Mundo vai ser acho que vai ser a melhor. Todo mundo fala que vai ser a melhor e vai ser a última, né? Última do CR. Entendeu? Não sei se aqui tá em clima de Copa, não parece tanto, que as pessoas parecem que não comentam tanto. Até porque quando eles nunca ganharam a Copa, eles não têm essa energia da Copa do Mundo, né, cara? Por incrível que pareça. Eu não sei porque esses bichinhos ficam gritando assim, mano. Não sei se é pra chamar outros também, cara. Interessante. Cara, tá mó escuridão, é como se eu tivesse... Pô, como é que se chama? Que eu tivesse no mundo além, cara. Sabe, eu não sei, teve uma creepypasta que falava sobre, não é mundo além, como é que se chama? Sete além, né, cara? Parece que eu acordei no sete além, velho. Que tá uma escuridão aqui, cara. Então, eu só vejo mais morador de rua andando na rua que os próprios moradores, cara. É. Tomara que vocês estejam me escutando aí, vocês aí, porque aqui capta bem o que eu tô falando às vezes, entendeu? E quando quer dar o grave, dependendo da altura que eu estiver, eu tenho que apertar o botão para ativar ele. Muitas coisas não pegam, né? Sei lá, cara, eu não sei se vocês estão perdendo essa noção do tempo, né, mano? Não gosto muito de andar em lugares assim, mano, porque ultimamente você ficou sabendo que eu quase tomei uma facada no ano passado. Então, já sabe que eu tenho uma fama de ser atacado sem motivo nenhum, tá ligado? Acho que só de ouvir minha voz, o cara já pensa besteira. Ó, o restaurante, aquele ali é o clássico. O túnel ali em cima, a saída, bem crime de... Aqui é o multibanco. Isso aperta aqui. O pessoal fala, como é que tá meu rosto? Tá assim, ó. Pezinho de lado, camiseta branca, jaqueta lendária, a respeitada. Essa jaqueta aqui já atravessou vários continentes já, cara. É uma lendária. Essa jaqueta aí, quando eu morrer, vai virar história. Porque essa jaqueta viajou mais do que muitas pessoas. Eles nem vão nem saber a verdade. Só essa jaqueta que eu tô usando aqui. Imagina as outras lendárias que eu já usei. Acho que cada jaqueta é uma skin minha, cara. É. Meu cabelo tá voltando a crescer de novo, pessoal. Olha bem, não sei se meu tá voltando a crescer de novo, né? Não é uma das melhores, mas ó, cabelão, pá. O pessoal vive falando, caralho, mano, cadê a skin, mano? Cadê a skin nova, pô? Skin nova, meu cabelo tá crescendo, agora eu vou rapar ele, não vou deixar ele tão grande não, cara.
aquela fase já passou, mano. A fase lendária já passou. Vamos pra quarta temporada, né, cara? Mês 7 já em clima de Copa, né? Se brincar, eu vou até no México assistir os Jogos do Brasil, né? Que vai ser na América. Vai ser em 3 países, né? Provavelmente vai ser na América do Norte, até porque os jogos vai ser no México, e nos Estados Unidos e no Canadá. E provavelmente vai ser na América do Norte. Pronto. Já se adiantando. Para assistir os jogos, o único país que eu consigo assistir os jogos ali é o México. Provavelmente não sei se vai ter alguns jogos do Brasil no México. Não sei se vai ter, entendeu? Estou aqui apenas falando uma coisa na minha cabeça, mas não sei se... Não tenho a certeza ainda. Mas provavelmente com certeza que eu vou assistir os jogos no México. Se caso tiver alguns jogos lá. Entendeu? Não é uma certeza, gente. Não é uma garantia, porque nem eu sei se vai ter jogos lá. Todos os jogos vai ser só nos Estados Unidos ou no Canadá. Ver o Endrick jogar lá, né? Muitos estão falando muito de Vini Júnior. Eu nunca levei esse cara muito a sério. Na minha opinião, eu sei que muitos vai ficar puto com raiva quando eu falar uma coisa dessa aqui. O Endrick sempre foi melhor que o Vinícius Júnior, mas as pessoas não dão mérito para ele. Entendeu? Dá pouco espaço para ele jogar. E eu percebo que a CBF não gosta do Endrick. Se você observa muito, ele só quer falar de Vini Júnior, mano, o tempo todo. Do Rafinha, desses caras, esquece do cara, véio. Entendeu? Meio que desvalorizando quem ele é, galera. E quem ele tá construindo, tá sendo, né? Jogando bons jogos, decidindo os campeonatos na França e ninguém liga pra ele. Uma coisa que eu vejo que tá completamente errado, cara. Então, tipo, Vinícius, nunca fui fã dele, sendo bem sincero, eu respeito, mas nunca fui fã. Eu nunca levei ele tão a sério assim. Ah, mas ele joga no Real, ele já decidiu, já ganhou o time, mas não é tudo. Pra mim, assim, tem gente que joga mais que ele, só que não tem o mesmo mérito. Olha, nós passamos lá embaixo, entendeu? Eu percebo isso, mano. Não sei se vocês observam também muitos esses acontecimentos aí, né? Cara, o mundo tá mudando de uma forma muito rápida. Muitas coisas estão acontecendo, entendeu? Tá começando uma nova era e a era antiga já se foi. Os últimos da década dos anos 2000 já foi também. Da década passada, que terminou recentemente, em 2020, já se foi também. Muitos hoje em dia nem tá fazendo mais conteúdo daquela geração, né? Alguns mudaram de nicho, começaram a fazer podcast, e sei lá, cada um seguiu o seu caminho, né, cara? Cada um seguiu o caminho que queria, entendeu? Eu, depois que terminei a dança, né, hoje em dia não participo mais de competições, né? O canal continua lá, rodando vários vídeos das antigas, da década passada, né? Bons tempos, não vou falar que foram ruins, entendeu? Teve os bons momentos não só da minha vida, como de vários que estavam naqueles vídeos antigos lá, né? Mas, cara, essa mudança foi rápida demais, cara. Os caras mudou da água pro vinho, não deu nem... Assim, hoje em dia, se vocês comparar eles nas antigas, as gravações mais anteriores, há 15, 10 anos no passado, hoje em dia os caras tá muito diferente, pô. Entendeu? Não porque seguir um nicho diferente, mas até a forma de pensar, entendeu? Se vê uma velocidade no tempo, cara. Entendeu? Quanto muitos estão perdidos no tempo, que são muitos mesmo, entendeu? Tem acontecimento que foi recente e os caras não conseguem entender a data, eles não gravam a data. Uma coisa que eu percebi, a juventude de hoje em dia, eles não gravam a data histórica, data, alguma coisa que aconteceu, eles não conseguem meio que gravar. A única coisa que eu percebi que eles conseguem gravar é o acontecimento da Covid. Eu acho que foi a única coisa que eles conseguem gravar bem. E a guerra que iniciou em 2022 também, né, esses acontecimentos que teve, né? Aqueles bichinhos tentando comer ali,
Aqui do meu lado já tem uma escada que desce para lá também. Vamos descer para essa escada aqui. Eu tô com a lanterna, mas ela é muito forte. Ela consegue iluminar tudo isso aqui, cara. Né? A descidinha ali, ó. Desce lá para baixo, lá onde tá os outros. Né? Caramba, tá mó deserto aqui, cara. Com do horário também, cara. Né? Então é isso, pessoal. A mudança ela vai acontecer você querendo ou não, né, cara? Isso acontece você não aceitando ou não vai acontecer, né? Eu acho que você tem que entender que às vezes você tá no auge e às vezes você não tá, cara. Entendeu? E eu percebo que muitos foram para outros nichos, começaram a mexer com podcast, outros meio que desapareceram, né? Flyboys, assim, poucas vezes que eu vejo o trabalho deles aparecer nessas últimas décadas, nos últimos anos. A década passada eles apareceram bastante, né? E esses últimos anos eu percebi um afastamento. Ó, o bichinho. Dá uma lá pra câmera, meu parceiro. seus aliados ali, né? E tipo assim, isso acontece, pessoal. Entendeu? Normal, cara. Pessoas vão se aposentando, outras vão seguindo outros caminhos. Nem todo mundo vai se manter aquilo que é, cara. E você tem que estar preparado. Tanto que se os pessoal dos anos 80 e 90 mudou, nos anos 2000 já ficou com uma cara diferente, por que tu não vai mudar, cara? Entendeu? E é isso, cara. Eu gostei muito da era do Watch Dance, né? Eu acho que foi uma das melhores eras, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das melhores eras. Eu acho que foi uma era que trouxe bastante experiência. Eu acho que depois de lá que a gente começou a gravar os vídeos também, né? Muita coisa começou a surgir, cara. Aqui, diretamente da cidade do Porto, em Portugal ao norte. Port City, né? Muita coisa aconteceu ao longo desse tempo, cara. Eu acho que seria interessante também avaliar que estamos em uma época diferente, cara. Em gerações diferentes também. Aquele não é uma nova era, você tem que entender isso. Eu que já tô com meus 30 e poucos anos, caminhando pros 40, entendo essa parte também da vida. Entendo que nem tudo que eu quero vai acontecer, cara. A aceitação tem que ser feito, cara. Né? Continuo viajando, continuo fazendo meus rolês pelo mundo, né? Lógico, não com aquela energia que eu tinha antigamente, que é o que eu queria, né? O que eu queria cada vez mais é ter aquele pico de energia, aquela vontade, aquele conhecimento, entendeu? Eu sinto muita falta, mas eu entendo que nem tudo tá acabado, né? Perdi minhas contas, tudo, mas se Deus quiser eu vou conseguir salvar elas de volta e voltar a gravar os vídeos para vocês na conta principal, né, cara? Amanhã eu vou naquele teleférico ali, vou gravar um vídeo e vou postar para vocês, cara. Entendeu? Eu vou postar tanto no shorts, né, nos teasers também. E também no Instagram, na rede vizinha, né, pessoal? Espero que vocês estejam me acompanhando lá. Me ajuda a se inscrever nesse canal pra gente chegar a 50 inscritos, pra gente começar a fazer as lives. O pessoal está reclamando muito, pedindo muita live pra mim, cara. Entendeu? Tá pedindo muita live e eu não tenho, entendeu? Enquanto eu não conseguir pegar minhas contas de volta, que querendo ou não ainda continuo sendo dono, né? Mas eu não consigo pegar de volta. Até minha conta bancária tem tá tudo bloqueado, né? A Wise fez esse favor pra mim, obrigado, viu? Só tenho a agradecer. Depois dessa eu vou até parar de usar aquela porcaria daquele cartão. Vou ir pra concorrência agora. Vou fechar com os concorrentes. Só pela falta de respeito eu vou fechar com eles. Pra deixar os caras putos, né? O barco lá embaixo, né? E é isso, pessoal. Não sei se eles fecharam o outro lado, que a outra vez que eu passei ele estava fechado. Não sei se está fechado agora, né? Vamos andar daqui para baixo. Nem sei que horas que é da manhã aqui. Já são 3h20 da manhã.
Então é isso, pessoal. Você entender que você aceitando ou não, as coisas vão acontecer, o tempo vai passar, você querendo ou não. E esse negócio, eu tenho 7 vidas, eu tenho vida após a morte. Então, se eu tô te falando, só te falar uma coisa, que vai deixar você puto de raiva. Não tenho nada contra nenhuma religião, nenhuma crença, né? Longe disso, com todo o respeito. Mas, se você não consegue lembrar o que você era antes de nascer, você acha mesmo, quando você morrer, você vai saber que você já morreu? Não, é uma pergunta que os próprios caras não conseguem responder, mano. Se você é tão inteligente assim, você deve saber que não existe vida após a morte, cara. Sendo bem sincero, mano. Com todo o respeito aí, quem sou eu pra ditar regra ou cagar alguma coisa, né? Pelo menos do meu ponto de vista, eu tenho esse pensamento. Porque pensa, se você não consegue lembrar quem você era antes de nascer, como que tu vai lembrar que tu morreu, cara? Como é que você vai saber que você morreu, cara? Entendeu? E tem aquela teoria também que acredita que todo mundo já está morto e nem sabe, né? A gente está vivendo uma ilusão, né? Das últimas memórias na nossa cabeça aqui, né? Entre nós mesmos, a gente fica pensando que a gente tá vivo, no final tá todo mundo morto, achando que tá vivo, né? Eu tava, mano, eu tava viajando nesses vídeos aí, tava acompanhando esse raciocínio dos caras, né, mano? Pô, não é que faz sentido, cara? Essa parada faz sentido pra caralho. Porque às vezes os caras falam, porra, mas você às vezes morre, mas sua vida continua. Só que numa outra linha do tempo. Eu falei, mó viagem. Comecei a acompanhar essas loucuras aí. Cara, mano, o cara conseguiu trazer mais resposta de que um cara que é formado, mano. O cara que é formado na medicina não trouxe nenhuma resposta, mano. Não conseguiu responder nada, mano. E o cara que não é formado em nada deu todas as respostas certinho, mano. Por isso que eu falo, toma cuidado, amigo. Às vezes, nem tudo que reluz é ouro, cara. Se você seguir acreditando nessas palhaçadas aí, os caras, né, entendeu? Os caras acreditam em tudo que os caras falam. Entendeu? O cara falou, não existe vida após a morte. Aí eu pergunto, você já morreu? Não. Como é que tu sabe, cara? A mesma questionamento que eu faço pro cara. Como é que tu sabe? Você não morreu, cara? Eu não morri, você não morreu. Acredito, né? Talvez nós todos já tenha morrido e nem sabe disso. Eu não morri pra saber, tu não morreu. Como é que nós sabe disso? Entendeu? Cara, a mesma coisa. As pessoas falam que existe encarnação, né? Mas vou refutar os caras aqui. Se realmente isso existe, como é que eu não consigo lembrar quem eu era antes de morrer? Entendeu como que isso não faz sentido? Tem muita coisa que a própria religião não consegue responder, mano. A própria religião não responde. Eu também não sei responder, porque nem eu sei disso, porque eu não morri, não tem como eu saber, né? E eu tava acompanhando esses pessoal aí, mano. Cara, o raciocínio é de assustar, parceiro. Eles disseram que não. Você não morre de verdade. Ele acredita que quando a pessoa ela morre naquela linha do tempo. Mas na outra linha do tempo, essa mesma pessoa aparece, continua na vida dela, mas só que numa outra linha do tempo. Só que ela não sabe que ela morreu. Por isso que tem dias que você acorda, você já acorda diferente, né? Os caras mostravam nos vídeos muito esse negócio aí, que as pessoas acordavam diferente, né? Aí eu comecei a ficar com medo, né, cara? Porque, tipo assim, quando eu tava fazendo um mochilão na América, eu vim num voo até aqui, né? Cara, não sei, mano. Não sei se essa é teoria da conspiração. Não sei, cara. Mas tem uma coisa que eu vou meio ser sincero pra você, cara. Eu passei o voo todo dormindo. Quando eu acordei, eu já tava no território dos caras, né? E sei lá, cara. Eu juro por Deus que eu não vi nem nada anunciando a chegada, cara. Talvez eu possa estar louco da cabeça, às vezes eu posso estar muito cansado, porque, cara, mano, mais de 16 países de uma vez só. Seguida, mano. Sem descanso, sem nada. Entendeu? Arrumava uns roça vagabundo daquela época. Eu lembro de uma cena que eu não dormi, cara. E quando eu cheguei no voo, eu comecei a dormir o voo inteiro, né? E isso me levantou uma teoria estranha, cara. De como eu não vi os caras anunciar, quando eu cheguei, eu lembro que quando eu passei pra imigração, os caras me fez umas perguntas estranhas, sendo que na verdade é como se os caras soubessem qualquer coisa de mim, cara. Né? Isso foi na Suíça, eu lembro.
Cara, eu já. Como você já não tá os dias sem dormir? Mano, eu já tô de saco cheio, cara. É sério, cara, já tô sem dormir. Cara, eu vim desde a América até aqui essa porra aí, tô sem dormir. Entendeu? Aí o cara, não, pô, cadê? Aí ele viu a aliança na minha mão e perguntou, cara, mas cadê sua. Cadê sua mulher? Cadê não sei quem? Aí eu falei, oxi, mano. Cara, onde nós está pra começar? Onde nós está aqui, pô? Não, pô, você tá na Suíça, nós tá na Suíça aqui, pô. Eu falo, ué, cara, eu nem lembro de ter anunciado aqui que nós tinha chegado, que nós saímos do avião aqui, né? Aí ele me fez uma pergunta meio estranha, mano. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, será que eu morri? Não sei, cara. Eu pensei, mano, será que eu morri? Eu não tô sabendo, cara. Porque ele perguntou como se ele tivesse sabe, mas como é que você veio sozinho? Cadê sua namorada? Eu achei estranho, mano, naquilo. Aí eu comecei a juntar um quebra-cabeça ali. E eu lembrei dessa teoria. Cara, esse negócio me assustou, mano. Eu juro por Deus. Esse negócio me assustou e eu comecei a perceber. Será que eu morri naquela linha do tempo? Estou achando que eu tô vivo, só que numa outra linha do tempo. Porque depois disso, minha vida começou a mudar de um jeito estranho, cara. Entendeu? Então, tipo assim, gente, eu deixo aí essa dúvida. Eu vou dar o poder da dúvida. Quem puder me responder, quem tiver numa outra linha do tempo aí, ou viajando na linha do tempo, em algum lugar por aí, cara, possa me responder isso. Será que eu morri e realmente aquela teoria faz sentido, cara? Porque isso bateu uma dúvida na minha cabeça. E quando ele tirou o raio-x, ele começou a falar uma coisa bem estranha, que ele começou a perguntar sobre a minha saúde. Como se ele soubesse alguma coisa, é como se ele soubesse algo que eu não tô sabendo. E isso começou a mexer muito comigo, cara. Eu comecei ou a duvidar, ou a sentir que alguma coisa tá errada. Porque desde que eu entrei naquele avião, desde aqui, quando eu saí daquele mochilão da América, muita coisa estranha começou a acontecer na minha vida, cara. Entendeu? É como se alguma coisa indicasse. Gente, eu juro por Deus, cara. Eu tô falando aqui. É como se alguma coisa indicasse que, na verdade, a minha vida já terminou ali, né? Não sei se aquele avião caiu, porque, segundo as teorias, isso deve estar numa outra linha do tempo. Porque eles acreditam que quando você morre, você não sabe que morreu. Então sua vida continua numa outra linha do tempo. Parece loucura que eu tô falando aqui, entendeu? Não é coisa tirada da minha cabeça, não. Os caras realmente acreditam nessa parada. Eu não acreditava nisso, cara. Mas depois da viagem da Suíça, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa estranha. Desde que eu não pisei o pé na Suíça, eu senti um clima muito estranho. Sei lá, cara. Eu acho que depois que eu tinha dormido, que eu acordei, é como se eu acordasse na outra dimensão, cara. Alguma coisa estava estranha naquele dia. Perguntas estranhas. Coisa pessoal minha, que só eu tinha que saber, a pessoa já tá sabendo. Que porra é essa aqui? Você é o quê, cara? Uma coisa meio suspeita, né? Então eu comecei a ligar um ponto com a outra. Falando isso nessa escuridão, dá até medo, né, velho? Os caras. Lembra que o pai aqui é tenebroso, o pai não tem medo, né? Então eu deixo essa dúvida pra vocês, pessoal. Se realmente existe essa parada mesmo, se não é uma loucura da minha cabeça. Entendeu? Uma vez eu até me questionei, mano. Eu até falei, caralho, mas desde que eu pisei o pé naquele avião, muita coisa estranha começou a acontecer, cara. E eu não consigo responder as perguntas, porque na verdade eu consigo lembrar do que eu tinha feito antes, apesar que a minha boa memória tá apagando quase tudo, não sei o que tá acontecendo na minha cabeça. Eu tô perdendo a memória de muitas coisas antes de pisar no avião, sendo que eu tenho poucos flashes do que aconteceu, né? E é estranho isso. E eu só lembro que depois que eu gravei aqueles vídeos, eu passei uma boa parte dormindo. Cheguei a falar com algumas pessoas lá, alguns italianos que eu conheci, né? E pisei no território europeu, né? Tava na Suíça ainda. Sei lá, de lá pra cá começou a acontecer muitas coisas estranhas, cara. Entendeu? Já se passaram um ano e pouco, né? E eu falo pra você, a minha vida mudou de água por vinho, assim. Sei lá, cara. Peguei no sono e acordei no território dos caras lá. Entendeu? Mas que
não vou mentir, cara. Até hoje ainda acredito nessa teoria. Que talvez eu não possa ter sobrevivido àquele voo. E como na outra linha do tempo, mostra que deu certo aquele voo. Talvez eu caia nessa linha do tempo. Pô, Billy, você tá meio esquizofrênico. Você não acha não que você não tá começando a ficar esquizofrênico? Não, cara. É verdade, cara. E até eu suspeitei disso, cara. Entendeu? Porque por mais que tenha flashes do que aconteceu, eu começo a suspeitar e começo a cair nessa própria teoria. Cara, porque é estranho aquilo dali, velho. A forma, o jeito também, as informações são muito diretas. É como se ele soubesse algo que eu não tô sabendo. E depois de uns anos, né, quando eu pisei o pé, começou tudo a ser diferente. Tudo ficou diferente. E eu comecei a acreditar que eu vim de uma outra linha do tempo. Porque, cara, não tem nada a ver, cara. Parece loucura que eu tô falando aqui. Observa bem, pega os vídeos anteriores, bem para trás na América e começa a ver os vídeos de agora. Põe os dois, um do lado do outro e faz uma comparação. Não tem alguma coisa estranha ali, velho? Você não acha que isso não deve ser teoria da minha cabeça? Eu não acreditava nisso. Mas hoje em dia eu acabo acreditando que existe várias linhas do tempo, cara. Tem várias versões de você em várias linhas do tempo. Então, ou seja, quando você morre, automaticamente você não morreu. Você simplesmente aparece numa outra linha do tempo, só que numa outra versão, ou na versão que você vai se tornar na outra linha do tempo. Cara, eu comecei a aprofundar muito mais conhecimento nessas áreas aí para entender isso aí. Entre um colapso da linha do tempo. E eu comecei a questionar o que aconteceu durante o voo. Naquela época, já se passaram 1 ano e meio. E como que eu cheguei tão rápido? Mano, voo da América, mano. Demorar pra porra pra chegar na Suíça. Como que eu cheguei tão rápido em apenas alguns minutos que eu dormi? É uma coisa que não entra na minha cabeça, cara. E você pode até me questionar. Mas eu não consigo responder pra você porque nem eu entendo o que aconteceu. Foi tão rápido que hoje nem eu entendi. Entendeu? Quando eu acordei, eu já tava em território dos caras, né? Sem entender nada. Eu falei, caramba, mas eu acabei de dormir há poucas horas, como que eu já tô aqui, cara? Isso entrou na minha cabeça. Eu falei, não, você nem me anunciou, nem anunciou ninguém, como que a pessoa já tá descendo? Já comecei a suspeitar aí. Você vê como os negócios não se encaixam. E quem tava no voo lembra muito bem, né, mano? Achou estranho, velho. Caramba, eu também achei estranho. É como se eu tivesse atravessado a linha do tempo, mano. O bagulho é muito louco, velho. Só que na outra linha do tempo eu tava com outra roupa. Eu tava dormindo, cara. E eu lembro que todo voo, eu já pegava voo há muitos anos, mais de 10 anos. Eu sei que muito bem que eles anunciam a chegada. O problema é que eu não vi anunciar nada. Simplesmente eu acordei com as pessoas se levantando sem ninguém ter anunciado nada. Isso ficou na minha cabeça, né? Será que realmente eu morri? Não tô sabendo que eu morri? Será que eu tô numa outra linha do tempo que não tem nada a ver com a minha linha do tempo? Será que depois da América pra cá eu possa ter, sem querer, ter entrado numa outra linha do tempo e acabei ficando, sei lá, perdido? Não sei o que aconteceu, cara. E eu lembro muito bem quando eles me perguntaram, né? Eles tiraram raio-x de mim e tudo lá. Perguntaram se a minha saúde estava bem e perguntaram por que eu não estava com a minha mulher. E sabe o que é engraçado? Como é que ele sabe que eu tenho mulher se eu nem conheço ele, nem me conhece, a gente não conversou? Uma dúvida aí na minha cabeça. Eu acredito cegamente. Talvez eu esteja louco, não sei. Ou é uma viagem de esquizofrênico, né? Mas eu acredito que realmente isso exista, cara. E chama o colapso da linha do tempo. Aonde sem querer você acaba entrando na outra linha do tempo que tem uma outra versão sua. Então vocês não podem se encontrar. Entendeu? Pior que é loucura, porque na outra versão eu tô vivo, nessa versão eu tô morto, porra. Não faz sentido. Então aí não faz sentido, galera.
Então, tipo assim, automaticamente essa teoria existe ou não existe? Eis a questão. Eu duvidava sempre. Mas depois desse negócio que aconteceu na Suíça, de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Então, muita coisa estranha aconteceu de lá pra cá. Sei lá, eu comecei a aprofundar mais sobre esse conhecimento, comecei a entender o que tá rolando, cara. Será que realmente isso é verdade, cara? Será que isso é possível? Entendeu? É, porque não tem como eu dormir em menos de 40 minutos do nada aparecer lá. Isso não tem como acontecer, cara. Então eu comecei a pesquisar bem, comecei a ficar meio confuso. Eu pensei, caramba, mas se eu dormir há poucas horas, como que já tá bem em cima do negócio? Entendeu? Eu falei, não, eu vou investigar esse negócio melhor, cara. Tentei conversar com o pessoal lá, mas o pessoal nem falava comigo. Só falava, vai pra frente, vai pra frente. E meio que não dava atenção pra mim, tá ligado? Eu falei, pô, valeu, companheiro. E eu perguntava, pô, mano, mas vocês nem anunciou eu, como é que vocês já tá querendo que eu vou embora? Aí eu falei, não, pô, segue essa direção. Eu falei, meu, acabei de acordar agora, nem sei o que tá acontecendo, você tá me pedindo uma direção. E outra, por que você não anunciou ninguém? E pegou uma fila enorme, eu lembro disso. E eu falei, caramba, mano. E eu falei, será que eu cheguei aqui na Suíça? Eu cheguei lá, né? Em territórios, passou, né? Passei, fiz pelo raio-x, passei pelos negócios. Segui um caminho diferente. Ele perguntou como é que tava a minha saúde. Eu falei, não sei. Mas não quis responder, não respondeu nenhuma pergunta que eu falei. Eu falei, tem alguma coisa no meu estômago aí que tá ruim? E como é que é? Não respondeu também, não. Então aquele meio que ficou vago. Depois disso, cara, comecei a perceber que depois daí pra frente muita coisa mudou, cara. Muita coisa ficou estranha. Por isso que eu falo pra você, mano, antes de vocês falar que não existe essa parada, eu acredito que existe sim, mano. Não tem como não. 40 minutos foi questão de segundos ali, mano. Isso ficou na minha mente até hoje. Será que realmente eu atravessei aquela linha e não tô sabendo, mano? É uns bagulho, é viagem, mano. Bem louco esses negócios de esquizofrênico aí. Você vê, e é parada, pode ficar até estranho. Se vocês pegam os vídeos anteriores e comparam um do lado do outro, não, assim, a mesma pessoa, só que na linha do tempo é diferente, mano. E sabe o que é engraçado? Você vê que isso comprova o que eu tô falando? Foram gravados no mesmo ano. Só que cada linha do tempo, parece que quando atravessou aquele pedaço ali, tudo mudou. Tudo ficou estranho. Entendeu? Por isso que eu falei de lá pra cá ficou muito estranho, cara. Depois que eu pisei o pé naquele lugar, naquela linha naquele território, eu percebi uma coisa estranha acontecendo, cara. Entendeu? E de lá pra cá não foi a mesma coisa do que tava no começo da América, lá que eu tava gravando os vídeos lá. E comecei a suspeitar que talvez eu deve ter caído na linha do tempo errado, sei lá, galera. E eu não tenho muito flash na minha cabeça, porque como eu dormi, eu não consegui ver o voo, cara. Entendeu? Eu dormi, só me lembro que eu falei com os italianos e fui dormir, cara. Quando eu acordei, já acordei com o pessoal tudo levantado já, mano. E quando eu fui ver, já tava no território dos caras. Entendeu? Depois disso, eu não consigo lembrar o que aconteceu na viagem inteira. A verdade é essa, ficou com a mente apagada e como eu não tinha como falar o que eu vi, porque eu também não vi, como eu tava dormindo, como é que eu vou saber, cara? Então eu fiquei com aquela dúvida na minha cabeça e comecei a pesquisar muito sobre esse negócio aí, cara. Pra ver se não é mais uma loucura da minha cabeça. Por incrível que pareça, mano, parece que é verdade, mano. Que depois de lá muita coisa ficou estranha, mano. É como se eu caísse na linha do tempo errado, sei lá, mano. Talvez eu possa até falar besteira. Eu cheguei até a conversar com meu irmão. Eu falei, mano, eu vou falar uma coisa, uma parada que já aconteceu entre nós dois. Se você acertar, é que a gente tá na linha do tempo. Quando eu falei, ele falou, mas isso nunca nem aconteceu. Eu falei, como não aconteceu, caralho? O efeito Mandela? Eu acho que aconteceu, porra. Aí ele começou a falar, Billy, você tá viajando, isso nunca aconteceu. Eu falei, aconteceu sim, caralho. Entendeu? Aí ele falou, caramba, Billy, você tá muito estranho. Depois você pisou o pé na Suíça, mano, você ficou muito estranho. Eu falei, não é que eu fiquei muito estranho, cara. É que eu falo uma parada que realmente aconteceu e você fala que não aconteceu, cara. E eu sei, eu vivi, eu estava lá. Eu vi aquilo acontecer. E você tá falando pra mim que não aconteceu.
Aí ele falou, não, talvez tenha acontecido, mas eu acho que ninguém lembra assim, ninguém tá conseguindo lembrar disso. E eu comecei a me questionar, cara. Porra, será que eu tô numa brisa, mano? Mas engraçado, eu não fumo, cara. Eu não tenho histórico de esquizofrênico nem nada disso, cara. Eu não fumo, nem nada disso. Não tenho problema com álcool, não tenho problema com nenhum entorpecente, nem nada. É impossível que isso aconteça comigo. Aí vai assim, mas talvez isso pode ser pelo cansaço. Ou talvez é porque sua mente começa a ter flashes de momentos que você nunca viveu. A memória humana grava tudo aquilo que ele já viu. Mas que ele esqueça ao longo do tempo, ele vai lembrar daquela imagem. O problema é que eu começo a ver imagens de coisas que eu nem sei se existiu ou se eu mesmo vivi isso aí, cara. Eu não tô lembrado disso. E eu comecei a me questionar, cara. Entendeu? Muitas pessoas falaram que isso aí é começo de a pessoa ser esquizofrênico, né? E eu acredito que não seja 100%, cara. Talvez eu ainda acredite até aquela teoria que talvez a pessoa não sabe que a pessoa morreu. Então ela acredita cegamente que ela está viva, então ela acredita cegamente que ela está viva. De um jeito ou de outro. Né? Nesse exato momento, eu comecei a fazer, sei lá, a fazer algumas comparações, cara. Alguma coisa. Então, tipo, nossa, mano, eu tô sentindo a cidade hoje muito desértica. Sabe que é segunda-feira? Sei lá, tá meio estranho hoje. Então, gente, eu tenho essa dúvida, entendeu? Também que eu não acordei, cara, eu juro por Deus, muitas coisas mudou. Eu não vou ser hipócrita, teve momentos bons e momentos ruins, né? Não vou ser hipócrita também, né? De falar também que só teve momentos ruins. Mas depois daquele episódio ali, mano, eu fiquei pensando, porra, eu não posso estar tão doido assim nesse ponto. Comecei a aprofundar sobre o assunto, né? Do mesmo jeito que você acredita que nós todos estamos vivos, eu também acredito que existe uma outra versão de você em algum lugar aí. Evoluído em algum lugar, alguma direção aí. Cara, mas o ruim é que eu passei o tempo todo dormindo naquele voo. Então eu não consigo lembrar muito a coisa daquele voo. Só que tem todo o registro, mas eu não lembro o momento do anúncio. Não existiu o momento de anunciar. E todos os voos tem que ter um anúncio. E é isso que me bate na cabeça. Será que eu tava dormindo com tanto cansaço que eu não conseguia ouvir eles anunciar as pessoas? Ou será que eu tava muito louco? Eu acho que eu tava tão cansado que eu não conseguia nem ouvir. E eu fiquei lá jogado. Então eu não tenho como responder essa pergunta que nem eu mesmo sei, cara. Como eu não estava acordado, não tem como eu falar pra você uma coisa que nem eu sei. Pra isso eu tinha que estar acordado. Eu não estava acordado. Eu estava dormindo, não tinha uma certeza. Então meio que eu fiquei sem a resposta, mano. Entendeu? Eu não sei responder o que aconteceu. Eu só lembro que eu cheguei a falar com alguns italianos, sei lá, sobre essa jaqueta que eu estou usando aqui, né? E fica aí a dúvida, né? Fica a dúvida até pra mim mesmo. Como eu não posso responder porque eu tava dormindo, não vi, eu não vi ninguém anunciar. Isso que é estranho. E todo voo, mano, cara, se você já viajou de avião, você sabe muito bem o que eu tô falando. Todo voo tem que anunciar a entrada e a saída, cara. E é isso que é estranho, cara, porque quando eu dormi, eu já acordei já com os caras levantando. Eu falei, porra, mano, como assim, cara? Dormindo, não deu nem 30 minutos que eu tava dormindo aqui. Já acordei com os caras levantando. Não tem como dormir tão rápido assim e acordar depois de algumas horas. Foi coisa de nem de 40 minutos direito, cara. Entendeu? Aí vi os caras levantando, eu falei, pô, mas que território que nós está, cara, é que eu não tô. Porque eu não sei, pelos meus cálculos, a gente nem tinha chegado na Suíça, né? Devia estar na onde? Nem na Inglaterra a gente tinha chegado, né? Porque não tem a noção do voo.
Mano, são mais de 16 horas, maluco. Você não tem como saber, não tem como você chegar a menos de 40 minutos, não, cara. Entendeu? Porra, não fode. Né? E essa é a questão, cara. E eu tava nessa dúvida aí. Né? Eu lembro de ter conversado com os italianos. Tinha perguntado com eles. Né? Falei, caramba, eu vou dormir porque a viagem é longa. Né? Aí eles continuaram dormindo, eu dormi também. Sei que quando eu acordei, todo mundo já tava de pé, cara. Isso foi questão de segundos. Isso é estranho, cara. Como que um voo de 16 horas em 40 minutos tava lá? Entendeu? Aí todo mundo foi levantando, foi fazendo barulho. Então nós teve que levantar e descer do voo. Ao pisar no território dos caras, eles perguntaram se eu tava com a minha mulher, sendo que eu nem. Como é que sabe que eu tenho mulher se eu nem te conheço, você nem me conhece, cara? Você tá falando isso, cara? Não é porque você viu a aliança na minha mão, né? Na época. E começou a me perguntar. E eu falei, não, mano, eu tô viajando sozinho, tô viajando com a minha mina. Entendeu? Aí vai fazer um exame de. Passa no raio-x. Entendeu? E ele começou a perguntar sobre a minha saúde. Eu falei, mano, minha saúde tá bem, eu tô vivo, não morri até agora, então tô bem, cara. Acredito eu. E depois aí, cara, ficou essa merda que tá hoje. Entendeu? De lá pra cá, cara, muitas coisas estranhas começaram a acontecer, cara. Coisas que não aconteciam naquele tempo. Entendeu? Antes de pisar o pé naquele voo ali, mano, nada disso tinha acontecido, cara. Só que eu tava tão cansado que eu não consegui lembrar. Só lembro desse festa dos italianos, tá? Dormi, pronto. Só lembro disso. Só isso que ficou gravado na minha cabeça. E aquelas partes que eu gravei antes de entrar no território dos caras lá, né? Só isso que eu consegui lembrar na época. E os caras pegou o passaporte na época e perguntou sobre esse equipamento de filmagem. Perguntou, porra, mas como é que você tava aqui, apareceu aqui e foi pra cá, mano? Eu falei, porque eu quis, ué, não faz sentido. Eu falei, como assim não? Mas me explica de uma forma, não tem como você atravessar isso aqui em questão de menos de um mês, cara. O que você andou fazendo, cara? Eu falei, ué, meu conhecimento de geografia, lógico que eu vou fazer isso aqui em menos de um mês, cara. Aí os caras, mas não tem sentido, cara. Você atravessou 16 países. Depois atravessou o continente, você apareceu do outro lado, cara. Não faz sentido isso. Não faz sentido pra você, que é europeu. Pra mim, não. Pra mim, eu já explorei o mundo, já, parceiro. Já fiz muita coisa. Pra você, não, porque você não faz nada do que eu faço, cara. É lógico que pra você não vai fazer sentido. Só faz sentido pra quem faz, amigo. Se você não faz, então não adianta, cara. Você quer questionar uma pessoa que já fez, diferente de uma pessoa que não fez. Entendeu? Então ele achou muito estranho por causa da velocidade que eu consegui atravessar todos aqueles países. E como que eu tenho tanto conhecimento de geografia assim, cara? Amigo, se você é viajante e não estuda geografia, não vê quilômetro de distância, cara, peço desculpa lá, cara. Você não é obrigado a seguir o que eu faço. Mas, porra, mano, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico de geografia e de história. Pelo menos pra você entender ali o que você tá, pra onde você tá indo, qual é a distância, qual é o nome, qual é o idioma. Isso é uma obrigação, cara. Todo mochileiro tem que saber disso. Me desculpa aí tá pegando pesado com você na ignorância, mas não é, cara. Tem coisa que eu não preciso nem ficar ensinando, que você devia aprender desde o início. Como eu também aprendi. Lembrar pra você que eu nunca fui um cara bom em geografia na época de escola. Nunca fui. Na verdade, eu nunca tive interesse, não. Mas eu comecei a gostar nos primeiros mochilão que eu comecei a fazer, cara. Porque querendo não, você tem que estudar. Não tem como, velho. Tem que estudar a direção. Então eu comecei a montar todas as rotas, cara. Cara, eu fiquei muito esperto com esses bagulho de rota. Entendeu? Eu fazia mais rota que os caras, cara. Que trabalhavam na migração, não conhecia nem rota, que nem conhecia, cara. Sabia o nome do endereço, os lugares. Aonde fica perto de não sei o quê. Então, tipo, eu fazia em 28 dias, eu fazia 16 países. 20. Então, tipo assim, os caras ficavam besta comigo. Não tem como você fazer tudo isso e aparecer aqui do nada. E eu falei, não, você é uma coisa, você não pode ficar se comparando comigo.
E eu construí a rota, cara. Como é que eu não vou saber que eu escrevi tudo no papel e segui? Ah, o cara quer que eu siga uma lógica que ele colocou na cabeça. Que ele acredita ser impossível. Só que é que nem eu falo, vocês seguem uma lógica de vocês. Eu sigo a minha lógica. A minha lógica é que é possível sim, cara. Ah, mas como é que você sabe? Eu fiz. E tá comprovado, tá no YouTube todas as gravações lá. Por isso que eu falo, eles têm que parar de fazer essa comparação, mano. Você só não conseguiu fazer e você acha que todo mundo não vai conseguir fazer. Entendeu? Pra nós latinos, 100%, isso é baba, não é nada pra nós, cara. Pra vocês não, pra vocês é mais difícil que vocês não entendem a lógica. Você desafia a lógica. Entendeu? Ou seja, você desafia a lógica. Você fala, não é impossível que o cara conseguiu fazer isso aí em menos de 28 dias. É, sim. E tem gente que fez menos do que isso. Entendeu? É porque vocês não dão atenção aos caras que fazem isso no país de vocês, que eles fazem isso direto, pô. Tem várias referências, só que vocês não dão o valor que você devia dar pra eles, vocês não dão valor pra eles. Mas tem um monte que são bons do que faz, só que vocês ignoram os caras. Tem um monte, cara. Tem um cara que tá dominando a África inteira, velho. De ponta a ponta. Só de bicicleta, hein, cara. Entendeu? Tem um Bruno também que viaja muito também, português. Os dois são portugueses, só que um é de bicicleta, o outro é... Ele vai de carona mesmo. Eles são bem referência, né? Aí a pergunta é, cadê esses caras? Cadê as pessoas falando dessas pessoas? Ninguém fala, cara. Eles mesmos não dão mérito pros caras do próprio país deles, cara. Na cabeça deles acham que é impossível. Não é impossível, cara. Esse cara aí mesmo, ele atravessou a África inteira. Ele foi do norte ao centro e sul. Você sabe como o continente da África é difícil de explorar, cara? Sabe como isso é difícil, cara? Você é louco, parceiro. Você não faz ideia como esse negócio é difícil, parceiro. Então, cara, eu dou um mérito pra ele. Eu acho parabéns. Não é só pro Bruno, como pra ele também, cara. Cara, porque é difícil, mano. Ainda mais de bicicleta. Entendeu? O bom que, né, a saúde ele mantém em dia, né? Então é um dos caras que eu admiro muito. E é daqui. Agora pergunta pra eles, algum português aqui, alguém daqui sabe quem é esse cara. O cara nasceu aqui, é conhecido, só que quem conhece ele é mais estrangeiro. O próprio povo da terra dela não conhece ele. Isso que é estranho, cara. Porque aqui tem muitos negócios, eles não dão mérito pros caras que é daqui. A maioria dos caras que é bom mesmo, os caras não dão mérito pros caras. Isso que é raiva. Por isso que eu falo que eles têm razão. Eles têm razão mesmo. Nessa parte eu concordo plenamente com os caras que eles têm razão, né? E tem muita gente que fica puto quando eu falo isso. Por quê? Esse cara aí que ele viajou, ele pegou entre o comecinho da África ali, entre o norte, centro e sul. Cara, é muito difícil, cara. Porque, cara, olha o tamanho da África, cara. Olha o tamanho desse continente, olha o tanto de país que tem nesse continente. Você acha mesmo que tu tá achando que se menos de um mês eu consigo terminar Portugal, de norte a sul, os cara levou um ano inteiro, cara, pra atravessar a África. E mesmo assim não acabou a África. Por isso que eu falo pra você, cara, essa questão de valorizar as pessoas que estão explorando o mundo, estão explorando esses lugares. Porque as gerações mais novas vão conhecer esses lugares a partir de nós mesmos, das nossas gravações. Entendeu? A importância do registro, cara. Eu posso até falar besteira aqui, né? Então o pessoal fica até meio chapado. Alguns pessoal que assiste meu vídeo fica meio chapado, né? Outros até concordam, né? Mas eu falo pra você, cara, que eu acho que assim, que eu vejo muita desvalorização, cara. Não é só do Brasil, quanto de Portugal também. Uma cultura fechada, onde eles não valorizam as próprias pessoas que foram influentes, entendeu? E eu vejo esses dois caras aí, não tem só eles, tem um monte, cara. Se eu chutar aqui, mano, tem que ir lá no meu próprio Instagram pra eu mesmo lembrar dos caras. São tanta informação ali no meio envolvida. Tem um monte, cara, que viaja assim. Olha o quietinho ali, os bichinhos. Estão bem ali, o bichinho deve estar morando ali. Tá junto com um outro branquinho ali, ó. Cinza não, branco não, cinza, um meio cinzento. Deve ser amigo. Bem ali na pontinha, bichinho.
Ali, os dois ali. Então é isso, pessoal. Valorize mais os caras, pô. Entendeu? Pare de ficar tentando prejudicar as pessoas, velho. Ou, sei lá, cara, esse cara mesmo aí, ele tá de parabéns, mano. Foi o primeiro português que eu vi atravessar a África inteira. Sem usar avião, usando bike. É muito difícil, cara. É um continente muito grande, muitos países. Entendeu? E tem países ali que tá até em guerra também, e acaba até sendo impossível passar ali, cara, né? E, cara, eu admiro esses caras, não vou mentir não, cara. Eu admiro esses caras, a coragem deles, cara. E o registro, né? Registrar os acontecimentos durante esse percurso aí, até histórico, que no futuro vai ser válido para as outras gerações, as gerações de 2050, as gerações dos anos 3000, porque tudo que nós está sendo gravado hoje em dia é um registro do que nós viveu, de como era a sociedade nesse tempo, cara. Para as gerações dessas décadas aí, quando a gente não existe mais, saber como foi. Entendeu? E hoje em dia eu percebo que isso não tem essa importância. Não, eu não fumo, cara. Já parei, já faz tempo. Passa bem. Então, o registro é a importância histórica, é guardar o arquivo. Porque a gente não vai viver para sempre. Tudo isso aqui vai, assim, a gente vai deixar de existir, né? E vão vir outras gerações que precisam desse material, precisam entender o que aconteceu e como era a vida nessa época. Do mesmo jeito que a gente descobriu como é a vida das pessoas naquela época, hoje em dia as pessoas, tudo que está sendo gravado aqui, registrado, vai ser usado no futuro. E a importância do arquivo, porque o arquivo é a prova da existência de outros povos. Por isso que a importância de gravar, registrar foto, áudio, vídeo, isso vai ajudar nas pesquisas futuras, em 3000, 3001, 3102, 3000 sei o que lá, entendeu? Porque eu posso estar passando a visão para você do jeito certo, pessoal. Então é isso, mano, fica aí. Não sei se eu vou tirar uma foto aqui para fazer minha capa aqui, mas é isso, cara. Vou descer aqui a rua, vou ter que encerrar o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta ou compartilha com os amigos se achou esse vídeo interessante, né? E se já te interessa, ativa as notificações para não perder mais nada e me segue na minha outras contas que eu tenho no Instagram, né? Então é isso, pessoal. Vamos fechando aqui e deixa seu comentário embaixo o que você achou da brisola aqui que eu falei aqui.